Hoje é 6 de abril de 2021, uma terça-feira, são 15 horas e 10 minutos. Passamos aí uns 10 dias pérfidos, fechados sim, e esse isolamento, que se chamaria de pleno, permitiria, teoricamente, que os hospitais se arrumassem, que houvesse ocupação menor de leitos, enfim, que morresse menos gente. Estatisticamente, parece que não foi o que aconteceu. Ou seja, o povo obedeceu às determinações, mas resingando muito. E muita gente fingiu. Procurou fazer entender que não estava trabalhando, mas estava, com as portas meio abertas e com vulneração das determinações atinentes à espécie. Isso é muito complicado porque, de um lado ou numa alternativa, é preciso sim que haja o isolamento. É o binômio isolamento e vacina. Sem a complementação desse par, não se consegue grande coisa, não. Por outro lado, o povo está cansado de não trabalhar. Ou seja, está pedindo água, porque falta dinheiro às algibeiras e as dívidas vão começando a se acumular com uma cassação da possibilidade de os dinheiros verterem de um bolso ao outro. É muito complicado esse período, porque os credores não esperam, os bancos continuam funcionando e continuam ganhando, diga-se de passagem, porque os juros vão aumentando, as criaturas não pagam, as propriedades se vão, e resta uma verdade que é uma verdade absolutamente inatingível na sua realidade. Quem tem dinheiro ganha mais, porque tem como suportar. O pobre, o pequeno, o comerciante de esquina, aquele que depende daquilo que obtém diariamente para poder sobreviver, esse vai reduzindo as suas perspectivas e vai sofrendo, maior parte em silêncio, o resultado da sua penúria. Então as coisas são assim. O usurário nas crises ganha muito, porque atende com proficiência habitual àqueles que têm necessidades maiores e estipula um aquinhoamento que é extravagante nas perspectivas que gera
para o devedor sofrido. É o retrato do Brasil de hoje e é também a forma de reflexão primária, até dura, resolutamente transparente, que o escriba utiliza para explicar as coisas. Então o povo está com muita dificuldade de manter o preceito e de auxiliar com as restrições a seu cargo na recuperação da normalidade do país e na extrusão desse vírus maquiavélico. A semana cumprida, os 10 dias, quiçá, terminaram. Ontem já se deveria estar trabalhando na plenitude, mas não se estava, porque os efeitos continuavam a se fazer presentes. Hoje é terça-feira, há mais trânsito, mas as portas continuam fingindo estar fechadas. E os comerciantes famélicos, famintos, estão a olhar pela meia porção que lhes resta, a fim de saber se um freguês, ansioso também, se esgueira por baixo, como se for uma lagartixa esticando o pescoço longo à cata de um alimento qualquer. É assim que está funcionando. Uma segunda parte dessa convicção que o escriba está a transmitir aos seus leitores e àqueles que o veem, está aparecendo bem aberta no jornal Estado de São Paulo de hoje, no setor denominado Espaço Aberto. O Estadão abriu espaço para a presidência da República, não para a vice-presidência da República. O vice-presidente da República não pede espaço. Num certo sentido, manda o artigo e, obviamente, durante um período democrático, o Estadão não recusa aquilo que vem lá de Brasília. E o título do artigo do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, o título é O que os brasileiros esperam de suas Forças Armadas. O articulista é membro das Forças Armadas. Dentro desse contexto, o vice-presidente da República está a dizer o que nós, brasileiros, esperamos dele. Porque ele é um militar reformado, quiçá. Provavelmente o escriba não tem isso na plenitude, então não se afirmaria que o escriba entende que o general Hamilton é reformado. É reformado. Sim, ele o é. Mas ele está a dizer o que vocês esperam de mim. Ele é brasileiro também, mas ele conjumina a brasilidade com a farda de militar. Então, ele está a perguntar o que o Paulo Sérgio espera dele. O Paulo Sérgio espera que ele se esforce por colocar ordem nessa casa desarrumada em que nós estamos.
O general é um homem discreto, ele cumpre as suas obrigações teóricas que tem na vice-presidência da República e deve suspirar de vez em quando, enquanto vê o que o presidente faz de desastrado, enquanto orienta os destinos da nação brasileira. O que nós esperamos do general Antônio Hamilton Martins Mourão? Tivemos na medida das conveniências. Exemplo de que aqueles das Forças Armadas que foram convocados pelo presidente da República a fazerem aquilo que, segundo esperava o presidente, deveriam fazer, não fizeram aquilo que o presidente esperava que fizessem. Em outros termos, estão obedecendo ou secundando com a conduta de cada qual, em princípio, aquilo que o vice-presidente da República afirmou hoje, como articulista, evidentemente auxiliado por alguém. Todo militar que se preza tem uma boa caneta tinteiro ao lado para auxiliá-lo a terminar as suas confecções escritas. É um artigo bem posto, o papel das Forças Armadas durante os tempos que passaram. O general faz comentários sobre o papel das Forças Armadas do Exército norte-americano durante essa crise recente que houve na América do Norte, com o Exército garantindo, inclusive, a estabilidade e o resultado das eleições, coisa muito bonita, que houve lá e haverá aqui também, com certeza, se quando necessário. Mas esse artigo, que é longo para um jornal como o Estado de São Paulo, é um artigo longo. Tem um período do qual, com muita autenticidade e transparência, o escriba não gostou nem um pouco, porque diz o general: deixamos para trás um regime que não mais atendia às aspirações da cidadania, uma república calcada na fraude eleitoral, um federalismo com revoluções, autoritarismos e ditadura que envolveram os militares. Goste-se ou não, foi o regime instalado em 64 que fortaleceu a representação política pela legislação eleitoral, que deu coerência à União e afastou os militares da política, legando ao atual regime, inaugurado em 85, escoimado de instrumentos de exceção, uma república federativa à altura do Brasil. Ô general, este velho escrevente de direito penal, se quando estivesse perante uma declaração escrita judicial, teria condições de opor embargos de declaração. Foi aquele regime implantado, não instaurado, que permitiu que nós estivéssemos hoje com uma democracia representativa, uma tentativa canhestra, vice-presidente, de desculpar aquilo que aconteceu nos idos de 1964. Sim,
goste-se ou não, foi aquilo que permitiu que nós tivéssemos hoje uma democracia. É o que o general está a dizer no meio do caminho, porque fica pairando sobre aquilo que houve lá atrás, que motivou inclusive votos de louvor ainda hoje nos adeptos da antiga ditadura, fica oscilando entre aquilo e a necessidade hoje vigente, ou conveniência, de aplaudir a democracia brasileira com todos os seus defeitos. Não. Aí há uma contradição, uma ofensa à acepção lógica do raciocínio, eminentíssimo vice-presidente da República. O que você está dizendo, meu caro vice-presidente? O que você está dizendo é que aquelas torturas que houve lá no DOI-CODE e as mortes havidas naquele tempo, conhecidas, sabidas por todos nós, aquilo tudo gerou o benefício que nós estamos hoje a laudar, a reabrir dentro dos aplausos correspondentes ao período democrático que estamos a atravessar. Não. Há males que vêm para bem. Isso é o raciocínio que vem a este escriba. Há males que vêm para bem. É o que o vice-presidente da República está dizendo. Olha, foi aquilo, embora você não goste, que gerou isto aqui que nós estamos a remendar dias e dias a fim de que possamos sobreviver dentro de uma democracia. É isso que o general está a afirmar, num sentido bem rude, rústico. Seria a mesma coisa que Angela Merkel chegar à Alemanha moderna e afirmar, goste-se ou não, foi um massacre dos judeus. Foram os fornos crematórios, foram aqueles milhares de infelizes atirados nas covas ou as covas de Auschwitz e outras categorias do gênero. Foi aquilo tudo que gerou a Alemanha que está por lá hoje. Então, que venha o massacre dos judeus, porque o massacre dos judeus foi seguido por um período vicejante e bom na história da Alemanha moderna. Então, dentro desse aspecto, dessa perspectiva, seria como nós afirmarmos: foram os gritos de horror daqueles que foram torturados no DOI-CODE que geraram essa democracia que nós temos hoje, general. Não faça isso. Não tente explicar isso dessa forma. Ou o general não teve tempo de rever isso como era preciso, ou alguém que o auxiliou na redação disso aqui passou um passa-moleque no general, que se perdeu. Foi o mal, sim, mas que veio para bem. Então, viva o golpe de 1964. Aqui entre nós, caríssimo vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins de Mourão, esse escriba ouviu uma vez falando em pé a um grupo de ilustres brasileiros que eram maçons, alguns muito importantes dentro daquela
oligarquia toda. Viu porque remeteram o vídeo a este escriba para que ele pudesse ouvir o que Antônio Hamilton Martins Mourão estava a dizer. Este escriba gostou do que estava a ouvir, porque o general se pôs bem, simpático, bem falante, com boas ideias, com bastante liberdade na manifestação. Esse escriba não é maçom, não é. Uma entidade muito bem posta, muito respeitada e com uma congregação de criaturas muito eficazes, inclusive no auxílio aos pobres, aos oprimidos brasileiros e quejanos. Não é não, não é. Mas tenho muito respeito pela entidade. E se o vice-presidente da República falou e disse numa reunião maçônica, com quase toda certeza, maçom também é. Nesse sentido, o que o Paulo Sérgio tem a dizer, encerrando essa manifestação que já vai longe, é que nós, brasileiros, esperamos de você, que é um militar, e militar é militar desde que põe o primeiro coturno e morre de coturno, porque militar é sempre militar. O que nós brasileiros e o Paulo Sérgio esperamos de você é que ponha juízo na cabeça do presidente, se possível for. Que colabore com ele, que pode estar num gabinete ao lado, e tente convencê-lo de que é preciso que ele realmente concorra para que nós saiamos dessa mortandade em que nós estamos. Isto nesta terça-feira, depois desse período aí de isolamento, que aqui entre nós, general Hamilton adiantou muito pouco, se é que adiantou alguma coisa. Se perguntarem a este brasileiro velho o que é preciso fazer, este brasileiro apenas pode dizer que isso está dentro da competência de cada um de vocês, porque o mandonismo traz consigo uma exigência muito séria, a exigência de que faça o possível para ser respeitado nos tempos que vêm por aí. Os homens nascem, crescem, vivem, fazem filhos, envelhecem e morrem. E deles homens e mulheres, resta apenas a memória daquilo que eles foram. Então façam um esforço muito grande para tentar fazer com que o presidente da República se comporte bem, porque ele vem se comportando pessimamente nas direções do destino da nossa nação. Dito isto, vamos tentar trabalhar e la nave va.